Copa do Mundo de 2014 vai receber 25 bilhões de reais em investimentos públicos e gerar 710 mil empregos. É o que mostra um estudo encomendado pelo Ministério do Esporte. As obras nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa se concentram principalmente na melhoria do transporte público e nas instalações dos estádios e arenas esportivas. Dos 25 bilhões em recursos para a Copa, quase 12 bilhões serão destinados para investimentos em obras que facilitem a mobilidade urbana. 6 bilhões e 700 milhões vão para estádios. Aeroportos receberão recursos que chegam a 5 bilhões e meio e os portos quase 1 bilhão. Os preparativos, segundo o estudo técnico, vão envolver a criação de 330 mil empregos permanentes e 380 mil temporários. O estudo aponta também que o impacto econômico com o incremento do turismo pode alcançar 9 bilhões e meio de reais. 600 mil turistas estrangeiros são aguardados para o evento e 3 milhões de brasileiros devem circular entre as cidades sede. Boa tarde. Se nós pararmos para analisar a situação atual do Brasil e observarmos uma palavrinha mágica chamada legado, a gente precisa refletir melhor nesses números, né? 25 bilhões de investimento para um evento, realmente é um mega evento, né? Um macro evento, um evento gigantesco chamado Copa do Mundo, que hoje é um grande business, né? A Copa do Mundo hoje ela passa de um evento esportivo e se transforma num dos grandes business, né? Que hoje, quem está dentro desse negócio tem como tendência ter uma lucratividade muito interessante. Se nós trouxermos a coisa para o lado do meio ambiente, existe hoje a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma norma chamada ISO 20121. Essa norma, um dos requisitos dela, aliás, os requisitos dessa norma, né? Que as normas técnicas servem para quê, telespectador? Elas recomendam alguma coisa. E quando nós falamos em norma 20.121, estamos falando de eventos sustentáveis. Onde eu quero chegar com isso? O resultado da Copa do Mundo, nós vimos aqui, né? Um investimento de 25 bilhões, 7 milhões só para estádios, um transporte urbano caótico, não só no Rio, como nos outros estados também. E o legado? O que fica? O que realmente o ser humano vai apresentar, vai aproveitar com relação aos equipamentos que ficaram, os equipamentos urbanos, essa melhoria do transporte, essa melhoria que deveria ter sido implementada no turismo? O que fica? O que é deixado para o povo realmente? Eu volto a falar, eu venho falando sobre a Copa do Mundo desde que começou o evento, porque eu queria muito uma Copa do Mundo sustentável. Cheguei a apresentar aqui num programa o Mineirão, né, o retrofit do Mineirão, a upgrade do Mineirão, a atualização do estádio, ou seja, ele é praticamente sustentável, inclusive ele tem a certificação ISO 20121, ou seja, ele tem aproveitamento de água, ele tem a certificação verde, que nós chamamos de certificação LEED, ele tem o aproveitamento de energia solar. Realmente o Mineirão tem isso tudo. Mas quando nós falamos em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, cara telespectador, nós precisamos, mais uma vez, nos voltarmos para aquilo que eu sempre falo, que é o Triple Bottom Line. Ou seja, eu tenho que desenvolver, esse desenvolvimento vai me gerar retorno financeiro, eu tenho que me preocupar com a preservação, mas eu não posso esquecer do cidadão, eu não posso esquecer da responsabilidade social. O cidadão hoje, ele, para chegar num estádio desse, ele precisa de alguns artifícios do governo. Meu amigo, por que será que é feriado amanhã no Rio de Janeiro? Porque tem um jogo no Maracanã? Ou porque a gente não quer tumultuar o acesso ao estádio? E as pessoas que precisam de ir no hospital? E as pessoas que precisam ter o seu dia a dia de forma normal, ir e vir? A responsabilidade social, ela precisa ser levada a sério. Quando nós falamos em eventos sustentáveis, nós estamos preocupados com isso. Olimpíadas já à porta. Será que vamos mais uma vez construir estádios, ginásios,
ginásios poliesportivos, ciclovias, são os velódromos, né? Trazendo para o termo olímpico, pistas de atletismo, e esquecer do legado, esquecer do ser humano, esquecer do direito de ir e vir, ou vamos ficar dando feriado mais uma vez para compensar, telespectador, uma falta de planejamento, uma falta de organização, falta alguém para dizer para os governantes. Existe uma norma chamada 20121 que fala sobre evento sustentável. E sustentabilidade, mais uma vez eu digo, não é só plantar, não é só cuidar da árvore. Sustentabilidade perpassa por todas as áreas que você, telespectador, possa imaginar. Isso vai lá na saúde, vem no ensino, passa pela engenharia, arquitetura, perpassa por esse programa que chama-se Cidade Sustentável. Nós temos hoje um Brasil enorme, um país continente, um país com turismo específico. Cada região que nós formos no Brasil, eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de conhecer o Brasil de cabo a rabo, trabalhando. Cada região que você vai é um turismo diferente. É a prática de um turismo diferente, mas entre praticar esse turismo, que é um turismo que já nasceu ali, que já busca a cidade, que já busca aquele local, por ela ter uma beleza a ser explorada. E um turismo sustentável, a distância é bem grande. Por isso que o tema desse programa hoje é o turismo sustentável. Por quê? Porque nós que precisamos quebrar o paradigma de o que é o turismo. Eu vou ao Cristo Redentor, é um turismo sustentável? Depende de como é feito. Cristo Redentor é um patrimônio mundial? Hoje é patrimônio mundial. Mas também é um patrimônio que está dentro da área ambiental, que é o paisagístico, que é a arquitetura, que é o patrimônio arquitetônico. Isso está na Constituição, isso está no artigo 225, não sou eu que estou falando. Antes de fazermos uma obra, imaginarmos já a Olimpíada, daqui a 2 anos, vamos tentar transformar esse evento num evento verdadeiramente sustentável, que vise o desenvolvimento econômico, que vise a preservação ambiental, mas que, acima de tudo, vise uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Muito boa tarde, está no ar o meu, o seu, o de todos nós, o programa Cidade Sustentável. Boa tarde, estamos ao vivo de Cabo Frio, esse patrimônio, essa cidade que é um patrimônio do planeta, pelas maravilhas naturais que existem, pelos seres humanos que existem dentro dessa biosfera chamada Cabo Frio, né? Que a gente tanto defende, que a gente tanto aprendeu a gostar e às vezes a gente até se dedica mais do que deve, mas a gente está aqui para tentar mostrar para a cidade que não é só de beleza que se vive. Existe por trás da beleza toda uma estrutura que precisa ser montada, que precisa ser alicerçada, para que realmente essa beleza ela atinja todas as esferas, né? As esferas que eu digo são as classes sociais. Porque a gente, quando trabalha com evento, principalmente da magnitude de uma Copa do Mundo, a gente não pode simplesmente decretar um feriado e falar, a casa está arrumada, vamos para o jogo. Não, como é que faz? Imagine os senhores, caro amigo telespectador de toda quinta-feira, e por que não dizer das madrugadas, das tardes, né, já que esse programa é reprisado. Se hoje, com uma Copa do Mundo que está em vários estados, a coisa foi assim, imagine uma Olimpíada onde todo mundo estará, todo mundo que eu digo é todo o planeta, estará alocado no Rio de Janeiro. Essa é a minha preocupação de véspera, com 2 anos que antecede esse evento. As Olimpíadas, caros governantes, jaz à porta. Precisamos transformar esse evento num evento realmente sustentável, para que deixe um legado interessante, para que a gente tenha mobilidade urbana. Nós vimos a matéria, 3 bilhões em mobilidade urbana. Onde nós vimos isso?
Rio de Janeiro está um trânsito que ninguém anda, é caótico. E para andar tem que decretar feriado. Aí para a economia, porque não é todo mundo que vive de Copa do Mundo. Volto a falar, vejo Copa do Mundo, gosto de Copa do Mundo, me decepcionaram algumas seleções, mas o programa aqui, o fórum é outro. E por falar em Copa do Mundo, em Olimpíadas, eventos sustentáveis, nós aqui em Cabo Frio, nós no Rio de Janeiro e por que não dizer no Brasil, somos não só amantes do turismo, como muitas pessoas vivem do turismo, mas precisam compreender melhor o turismo. Não é só comprar uma passagem de carro, trem, avião, uma bicicleta, uma mochila, pôr as costas e achar que está praticando turismo. Por outro lado, não adianta só eu receber essas pessoas e não entender ou fomentar uma melhor forma delas voltarem ou delas entrarem por um turismo que é um turismo sazonal. Nós precisamos entender isso. E como esse programa tem um compromisso, que é o compromisso de passar a limpo a questão sustentável, nós resolvemos trazer um especialista, né, nessa área. Hoje eu trago ao programa um amigo, que é o Alexandre Lopes. Ele nasceu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, quase que vizinho, né, já que eu nasci em Caxias. Esse barulhinho que vocês ouviram foi o Vitor que derrubou uma caneta, vai derrubar uma outra coisa ali agora. Pode pegar, Vitor. Ele é graduado em Gestão Ambiental pela Universidade de Iguaçu, especialista em Gestão de Projetos de Turismo Sustentável. Então, quando a gente fala em turismo, a gente procura sempre falar por conhecimento, mas trazer alguém que vai agregar muito mais valor com relação à questão do turismo. Alexandre também ele atua como coordenador de projeto do Instituto de Preservação da Mata Atlântica. E eu trago o boa tarde desse nosso amigo, desse nosso colega de profissão, desse nosso colega de cadeira de universidade. Nós não tive o privilégio de estudar junto, mas fizemos a mesma graduação, o mesmo curso e provavelmente com as mesmas matérias. Muito boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Boa tarde, Charles. É uma satisfação estar aqui com você, estar aqui com seus telespectadores, tratando desse assunto que é um assunto que tem uma importância muito grande e que é tratado muitas vezes com descaso ou por falta de conhecimento ou por falta de boa vontade. Então, meu muito boa tarde para vocês. Obrigado, Alexandre. Eu acho que o meio ambiente, a gente lida com essa área, né? E o telespectador que também que aprendeu a ter esse verdadeiro curso de meio ambiente nas quintas-feiras, né? Aliás, você tem um horário marcado, né? O seu curso de meio ambiente, o das questões sustentáveis, seja lá o que for, é toda quinta-feira, às 15h30 da tarde, vai até às 16h30 com reprises, né? Então você pode se programar toda semana para a gente bater um papo aqui com questões sempre inéditas, assuntos inéditos, e hoje esse assunto do turismo. Alexandre, eu acho que a maioria das questões ambientais, por ser o meio ambiente ser novo, na verdade o meio ambiente existe desde que o planeta, essa biosfera se formou, mas é uma questão nova para muita gente. Por quê? Por que é uma questão nova? O mundo ele atentou para o meio ambiente em 1972, quando fez a primeira conferência em Estocolmo. O mundo atentou para o meio ambiente em 1945 com o fenômeno não da guerra, que as pessoas pensam que eu estou falando da guerra, mas não é, foi do smog londrino, onde muitas pessoas morreram em Londres em função da queima do carvão. Ali o mundo atentou para o meio ambiente e Londres mudou a sua matriz energética. Pasme, telespectador, pasme. Devido à inversão térmica, que nós vamos falar o que é isso, né? Na verdade é uma inversão de temperatura, a temperatura quente ficou presa aqui embaixo ao invés de subir, muita queima de carvão, muito dióxido de carbono, afora os outros componentes que o carvão em queima, ele libera. E as pessoas morreram de asfixia, muitas delas, por problemas respiratórios, e foi conhecido como smog londrino, ok? Que é uma mistura de fog, esse og, e smog, que nuvem. Então aquela nuvem de fumaça matou muita gente. 4.000 pessoas morreram aproximadamente em Londres. E dali para cá, o mundo começou a se preocupar. Em 81 surgiu a Lei de Meio Ambiente. Não seria por isso, Alexandre, que as pessoas elas se preocupam com a questão ambiental, mas não têm muito conhecimento e às vezes vão na vontade e falta às vezes o especialista nessa questão? Porque não dá para me consultar com um médico
quando na verdade o meu assunto é engenharia civil. Não sei se você concorda com o que eu estou falando. Eu acho que por isso as pessoas não procuram um especialista, por isso esse programa tem tanto sucesso que a gente traz ao telespectador a necessidade dele. Você não acha que falta ao Brasil ainda um pouco mais de educação ambiental? Sem dúvida. Meio ambiente é um assunto relativamente novo, apesar de influenciar diretamente as nossas vidas. E durante muito tempo isso foi tratado de uma forma que eu costumo chamar de forma romântica, onde as pessoas achavam que meio ambiente era só plantar árvore ou abraçar árvore. Mas isso vem mudando. Hoje nós temos profissionais que são líderes no que fazem, são profissionais respeitados, que de fato conhecem a área de meio ambiente. A área de meio ambiente ela é muito rica e passa por todos os setores da atividade produtiva e das nossas vidas, por que não falar? Passa pela educação, passa pela saúde, passa pela mobilidade urbana, passa pela engenharia civil e por todos os segmentos da nossa sociedade. Alexandre, quantos anos você está em Cabo Frio já? Eu estou em Cabo Frio há 4 anos. Cheguei em Cabo Frio em abril de 2010. Sempre fui um apaixonado por Cabo Frio e sempre tive como objetivo de vida vir para Cabo Frio e poder criar a minha família aqui. Uma cidade que eu considero uma das mais belas do nosso país e que recebeu a mim e a minha família com muito carinho. E hoje eu só tenho a agradecer à cidade e estou aqui para colaborar, para que a cidade possa melhorar cada vez mais. Alexandre, é engraçado que nós temos uma história um pouco parecida, né? Eu também vim para cá, na verdade a minha família eu já encontrei aqui e nós fazemos parte daquele refrão do hino de Cabo Frio, onde diz que forasteiro não há forasteiro, nessa terra todos somos iguais, né? Do Vitorino Carriço. Você sabia disso, telespectador? Esse é o hino da sua terra, que também é da minha terra hoje. E também do Alexandre Lopes, que aqui está com a gente. Então essa parte do hino, ele mostra que isso que nós fizemos, que foi sair da nossa terra, né, da nossa parentela, e vir morar em Cabo Frio, trabalhar, defender Cabo Frio, ele já é feito há muitos e muitos anos, né? Isso faz parte da cultura e da história de Cabo Frio, né? Uma vez eu tive a oportunidade, o privilégio de estar ao lado do prefeito Ale Corrêa, quando ele fez esse discurso. E quando eu estava chegando na cidade, e eu não tinha entendido quando ele falou de forasteiro, né? Eu achei até e hoje eu entendo o que significa isso. Não a terminologia forasteiro, isso é óbvio que a gente entende, mas o conceito, né? O porquê que ele quis dizer aquilo. E hoje eu faço minhas as palavras do prefeito Ale Corrêa. Não pode ter forasteiro em Cabo Frio, afinal de contas essa terra é uma terra turística. As pessoas vêm, se apaixonam e procuram ficar. Sim. Mas temos que ficar na terra com responsabilidade. Temos que conhecer. Nós temos que preparar também essa terra para receber não só os turistas, né? O que chamam de veranista, nós chamamos de turismo, né? Que eu preferia chamá-los de turistas sazonais, né? Porque tem um meio do caminho aí que fica sem turismo. Então isso aí é uma questão de trabalhar mais a tua área, né? Que é a gestão de turismo sustentável. Mas falando em prefeito, eu queria agradecer ao prefeito Ale Corrêa. Eu estou sem meu amigo aqui para tentar fazer o foco, mas eu vou tentar nessa câmera aqui, não vai dar. O prefeito ele passou para a gente através do Edinho Ferro, né, o secretário, obrigado Edinho, que nos forneceu aqui um Vale Prato, é esse o nome, né, para o Festival do Camarão, que começa agora dia 3/7. E o Edinho passou para a gente um Vale Prato, né, que vai ser na Barraca 21. E quem quiser participar desse sorteio, nós temos aqui 5 Vales Pratos, eles estão no Facebook que a Letícia postou. Você coloca o seu nome,
manda uma mensagem aqui para o programa e durante o programa a Letícia vai passar para vocês quem foi o sorteado, quem foi o contemplado. São 5 que nós temos. Prefeita Lei Corrêa, muito obrigado pelo seu incentivo. Edinho Ferro, obrigado aí pelo seu incentivo. Você é uma pessoa que está sempre, afinal de contas, você faz jus ao cargo que tem, que é secretário de comunicação, que você faz muito bem feito. Lembrando que não adianta ir lá na internet recortar. Eu estou sem aqui o foco, mas tem um carimbo e assinatura do secretário aqui atrás. Tá bom? Eu acho que eu consegui aqui agora, pela competência dos nossos amigos da Jovem TV. Aqui é esse o vale, né? Que você pode observar também no nosso Facebook, tá bom? Alexandre, voltando aqui para... E ao longo do programa você será melhor informado de quem está sendo sorteado e quem foi contemplado. Alexandre, falando ainda em turismo, óbvio, nós vamos tratar sobre o tema. Você é coordenador de projeto do Instituto de Preservação da Mata Atlântica. O que é um coordenador, todo mundo sabe. Mas o que faz o Instituto de Preservação da Mata Atlântica? O Instituto de Preservação Ambiental Mata Atlântica é uma organização não governamental fundada em 2006, com sede na cidade de Casimiro de Abreu. E a linha de ação do Instituto é pesquisa e a formação de mão de obra qualificada na área ambiental, com cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Cita para mim um projeto que você assim ache de relevância, lógico que todos são, né? Mas cita-se um projeto que você acha que é de bastante relevância e que hoje você tem, através da tua expertise, você consiga dizer que algo parecido você consiga fazer aqui em Cabo Frio. Pelo menos um briefing, uma ideia básica, bem básica de um projeto desse. Imagina que você seja um quarterback, a cidade de Cabo Frio, um wide receiver, e a gente esteja jogando futebol americano e você vai fazer um lançamento agora e as pessoas precisam entender o que significa, já entenderam, mas um projeto. Nós poderíamos falar sobre o projeto de educação ambiental. Essa é uma eterna luta nossa aqui. Eu acho que qualquer homem de meio ambiente é eterna luta, né? Porque Sem dúvida. Na verdade as pessoas não querem, muitos que não são da área ambiental, eles não se preocupam com a multiplicação da informação e do conceito, né? Nós nos preocupamos. Mas vamos lá, Alexandre. Sem seu dúvida. projeto. O projeto de educação ambiental, ele é aplicável em qualquer setor e, particularmente na cidade de Cabo Frio, eu acho que ele deveria fazer parte permanentemente do currículo educacional, porque nós vivemos numa área privilegiada e isso precisa ser preservado, isso precisa ser cuidado com mais atenção, com profissionalismo, e não da forma romântica que as coisas vêm sendo feitas no decorrer da vida. Então, o projeto de educação ambiental, ele poderia passar pelo turismo, ele pode passar pela pesca e uma série de outros segmentos que nós poderíamos estar desenvolvendo a educação ambiental, desenvolvendo o turismo sustentável, uma vez que as pessoas soubessem de fato a importância da sustentabilidade nessa atividade que é o turismo. Então eu defenderia hoje como prioridade o projeto de educação ambiental. Lembrando, telespectador, que a gente quando fala em projeto de educação ambiental, o Alexandre está citando aqui a Lei 9795 de 1999, que nada mais é do que a tradução para vocês do que a Política Nacional de Educação Ambiental, que fala que toda educação, toda escola, todo município, todos os órgãos estaduais, eles precisam praticar a educação ambiental de maneira formal ou informal, que a meu ver, como especialista em meio ambiente, eu digo que não que a lei ela está errada, mas que precisava ter uma mexida nisso, porque quando a gente fala em formato informal ou informal, a gente abre para as pessoas fazerem geralmente de maneira informal, ou seja, vamos continuar plantando pé de feijão no algodão e isso não leva ninguém a lugar nenhum.
E a gente precisa de algo mais robusto, com mais conteúdos, e é por isso que a gente precisa de projetos. O Alexandre volta no segundo bloco com a gente, falando um pouco mais sobre a vida dele, sobre a diferenciação de turismo, o que é ecoturismo, o que é turismo, as nuances do turismo, como perpassa um turismo sustentável numa cidade como Cabo Frio, tá bom? A gente volta já já, é só um minutinho, não sai daí. A partir de agora, conhecer todos os atrativos da Rocinha vai ficar mais fácil. Foi inaugurada na comunidade a primeira operadora de turismo sustentável. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e tem como objetivo desenvolver o potencial turístico da maior favela da América Latina. No Rocinha Original Tour, os turistas vão poder curtir uma visão panorâmica do Rio de Janeiro, o circuito gastronômico, cultural e esportivo da localidade, assim como outros atrativos. O Rocinha Original Tour surgiu de um trabalho do Fórum de Turismo, né, que nasceu em 2009, e a gente incubou o projeto Rocinha Original Tour como projeto comercial. Ou seja, o Fórum trabalha a questão política, trabalha os equipamentos, e o Rocinha Original Tour é uma operadora que vai gerenciar comercialmente o projeto com empresas associadas locais. A primeira coisa que a Rocinha oferece é a vista panorâmica. Ele chega e ele vê a zona sul do Rio de Janeiro de outro ângulo. Ele viu do Cristo Redentor, viu do Pão de Açúcar, e daqui da Rocinha ele tem um novo ângulo para ele ver a zona sul do Rio de Janeiro, como Lagoa Rodrigo de Freitas, as praias de Ipanema, Leblon, Arpoador. Esse cara bom de lábia aí é o Leonardo. Para saber cada ponto da Rocinha, assim, não é difícil perceber que ele é um dos guias turísticos do projeto. Para ele, a agência é uma boa oportunidade para começar a vislumbrar um futuro melhor. Para mim, é um sonho realizado hoje, porque eu me perguntava, antes de trabalhar com turismo, o que eu vou fazer para me desenvolver? Qual vai ser a área de trabalho que eu vou me empenhar? A Rocinha recebe atualmente cerca de 2.000 turistas por mês. O grande fluxo faz com que as vagas nos hotéis da comunidade estejam cada vez mais escassas. A disputa por uma estada requer sorte, algo que essas turistas da Venezuela tiveram. De férias no Rio, elas aprovaram o ambiente da Rocinha e já planejam a volta. Primeira vez aqui em La Rochina, ¿verdad? Me gustó mucho la comunidad, la atención, la amabilidad de las personas. Mucha amistad por aquí, sí, y sobre todo la atención en el hotel, muy excelente, muy excelente. Com o projeto, a Rocinha torna-se um ponto turístico do mundo, mas tudo isso deve-se a um ingrediente essencial: a paz. Bom, para aqueles que dizem que eu critico sempre o governador Sérgio Cabral, quer dizer, o ex-governador, né, porque agora o governador é o Luiz Fernando Pezão, aí foi uma matéria onde o governo do estado fez um trabalho na Rocinha e conseguiu fazer com que a Rocinha fosse alvo prática de turismo sustentável. Uma matéria muito bacana que eu acho que não só serve para a gente, né, Alexandre, como também para o nosso prefeito Alair Correia, para todas as pessoas do estado, que entendam que o turismo ele pode ser praticado sustentável em qualquer local. Não só o turismo natural,
Você veja, Rocinha, aquilo ali é um conglomerado urbano que foi construído na pedra. E nem por isso, que foi transformado em bairro, e nem por isso a prática do turismo sustentável não pode ser feita ali. Antes de passar para o Alexandre de volta com esse tema, eu vou te puxar, Alexandre, para você para esse tema, eu queria agradecer ao Átila, da Ótica Central. Obrigado, meu querido Átila, pelo seu carinho. Agradecer a advogada Martinha Andrade, minha amiga, Solange da Costa, Luciano Santana, um abraço. Marta Rocha, que está vendo a gente lá de Niterói. Meu amigo Manuel Atanásio, forte abraço, seja bem-vindo. Rodrigo Macedo, um abraço. Meus amigos da Vila do Sol, um abraço para vocês, estão sempre presentes no nosso programa. O Alexandre Malabinho, novelino, né? O meu amigo Bené, da Unia Macafe. A Nádia André, de Tamoios. O Alexandre Martins, de Tamoios. Um abraço, meu amigo, um abraço. Ricardo Mariá fala com a gente de lá de Nova Friburgo. Carlos Cruz, Associação do Vila do Ar, um abraço a vocês também. Deixa eu ver mais gente aqui que está ligando para a gente, que está falando para a gente. Eu não sei se isso é por causa do... Essas pessoas estão sempre aqui, né? Tem algumas que eu não vejo muito no programa, que eu não sei se é por causa do assunto aqui do Festival do Camarão, mas tem muita gente mandando um abraço para a gente, né? E eu não poderia deixar de comentar a Luciana Santana e a Solange Vieira, que está também mandando um abraço. João Gomes, vereador João Gomes, um forte abraço para você, que também está prestigiando a gente com a audiência dele. Alexandre, voltando aqui ao assunto do ecoturismo, se a gente vê a Rocinha, né, sendo colocada como palco desse grande lance que hoje é aqui, quem pratica o ecoturismo é inteligente, né? Esse grande lance que é o ecoturismo, você imagina uma região como a nossa, né? Sim. As pessoas confundem um pouco a questão do turismo sustentável e identificam o turismo sustentável como sendo um produto. E, na verdade, não é. O turismo sustentável é um conceito. E dentro do turismo sustentável, aí nós temos diversas vertentes, como o ecoturismo, o turismo cultural, o turismo científico e outros, que esses sim poderiam ser considerados produtos, e que eu classifico como todos esses produtos perfeitamente aplicáveis à nossa região, porque nós vivemos numa região onde nós temos uma natureza exuberante para a prática do ecoturismo, nós temos a nossa área rural, que é riquíssima e que poderia ser aplicada na prática do turismo rural. Nós temos patrimônios culturais que também são riquíssimos. Então, temos aí diversos segmentos do turismo que poderia estar sendo aplicado na nossa região e que não é feito. Nós acostumamos com o turismo sazonal, que é o turismo mar e sol, que dura 4 meses, e os outros 8 meses, Cabo Frio fica desprovida, deixando de aproveitar todo o potencial de turismo que a cidade tem, deixando de gerar receitas para o município, deixando de gerar emprego, deixando de aproveitar as oportunidades, conforme nós estamos tendo aí a Copa do Mundo, e 2016 está aí os Jogos Olímpicos. Então nós precisamos pensar o turismo sustentável de uma forma diferenciada. É o futuro. O turismo sustentável hoje ele representa uma pequena fatia do mercado de turismo no mundo. Então nós temos um potencial muito grande. E por que não explorar esse potencial da forma correta? Lembrando aqui, telespectador, que o Alexandre ele é especialista em gestão de projetos de turismo sustentável, né? Além de graduado em gestão ambiental.
Então, Alexandre, aproveitando a tua especialização, né, que você tem, a sua graduação em meio ambiente, a gente fala muito em turismo e turismo sustentável, né? Define para o telespectador turismo e o turismo sustentável. Você tocou agora no assunto das vertentes que são os produtos, né, do turismo. Mas define para o telespectador a diferença entre turismo e turismo sustentável. Porque você está falando num ponto interessante que é um hiato. A diferença entre meses, né, a sazonalidade do turismo, principalmente na região dos lagos. Mas eu vejo isso a nível de Brasil, né? Excetuando-se o Amazonas, onde o turismo é quase que constante. Se a gente entender que o Rio de Janeiro as pessoas estão preocupadas com carnaval, futebol e samba, o futebol já foi deixado de lado, né, excetuando a Copa do Mundo, isso aí, né? Mas carnaval e o verão estão muito próximos um do outro. Existe esse ato também muito grande entre abril, maio e outubro, novembro. Então isso caminha também para o Rio de Janeiro. Já São Paulo, por não ter praia, precisa, a exceção de Santos, do Guarujá, precisa de fazer outras coisas com relação ao turismo. Primeiro, eu te pergunto, esse espaço que você fala que tem em Cabo Frio, não existe nas outras regiões, inclui-se o Rio de Janeiro? E segundo, na mesma pergunta, eu queria que você definisse para a gente o que é o turismo e o turismo sustentável, para, mais uma vez, o programa Cidade Sustentável, ele realmente passar a limpo a questão, dessa vez, do turismo. Tá? Primeiro, não existe esse ato no resto do Brasil? Você só vê isso hoje na região dos lagos? Não, é absoluto. Esse ato existe hoje não só no Brasil, mas no mundo. O turismo sustentável hoje, ele significa, percentualmente falando, 10% de todo o turismo realizado no mundo. Então, é um número muito pequeno diante do potencial que esse segmento oferece. Então, nós temos aí como fazer isso crescer, e segundo dados da própria Organização Mundial do Turismo, enquanto o turismo convencional cresce algo em torno aí de 7,5% ao ano, o turismo sustentável ele está variando de 15% a 25% de potencial de crescimento. E mesmo assim, quando a gente traduz isso para números, para valores, a gente chega à conclusão que isso ainda é muito pequeno. O turismo mundial hoje produz algo em torno de 260 bilhões de dólares. E o turismo sustentável é responsável por uma pequena fatia, algo em torno aí de 70 milhões. Alexandre, e pelo que você diz para mim, então, a prática do turismo existe porque o patrimônio já está pronto. Exato. É mais ou menos isso? Eu Exato. tenho um patrimônio, ele já está pronto, eu vou lá e pratico turismo porque ele existe. Né? É mais ou menos por aí, né? Sim, exato. Hoje, as belezas naturais, elas estão à nossa disposição. A cultura, ela já faz parte do ser humano, desde que o homem ocupa a face da Terra. Então, nós temos à nossa disposição todos os equipamentos para iniciarmos esse tipo de turismo. Só que o que acontece? Isso precisa ser cuidado, isso precisa ser planejado, para que não venha a se perder com o tempo. Então, nós temos hoje o turismo convencional, que são dos grandes eventos, e o turismo de férias, e temos os produtos inclusos no turismo sustentável. Então, a diferença básica do turismo para o turismo sustentável seria o turismo comum, que é o turismo convencional, Sim. é aquele que depende de alguns eventos. Por exemplo, eu crio um evento, como o Rio de Janeiro criou o Carnaval, que atrai centenas de turismo, a própria FIFA, que bota a Copa do Mundo 4 anos em determinado local eleito, não importa onde você está no planeta, você vai para lá. E o turismo sazonal, que você classifica, né, que gera esse grande hiato, essa grande separação, né, entre períodos, né, que é o que busca as praias, as cachoeiras, né, Rio, mar e por aí vai. É mais ou menos isso que você está colocando. Então, eu poderia classificar o turismo natural
o ecoturismo mais voltado ao natural, mas a Rocinha mostra o contrário para a gente, do que um turismo convencional, que geralmente é um turismo mais antrópico, criado pelo homem, né? Carnaval, futebol, sambódromo, bombódromo, para quem não sabe, Parintins é a capital mundial do boi, né? Que fica no Amazonas. Esse turismo você classifica como o turismo convencional? Posso classificá-lo assim? Sim, esse seria o turismo convencional. E o ecoturismo, hoje sendo muito explorado aí por alguns setores da sociedade, um exemplo claro é a Rocinha. A Rocinha hoje nós poderíamos dizer que ela não tem tantos atrativos naturais quanto nós temos na nossa região, mas mesmo com a deficiência desses atrativos, eles trabalham isso muito bem, levando esse turista que hoje está hospedado na Rocinha, gerando divisas para a Rocinha. Então, eles fazem um trabalho de conduzir esses turistas a pontos naturais que complementam a receptividade da Rocinha com relação ao turista. Você tocou num ponto-chave, que o turismo, ele não existe somente porque o turismo existe. Existem pessoas que, a reboque do turismo, da palavra turismo, eles estão envolvidos, né? Quando a gente fala em turismo, estamos falando de turismo sustentável. Nós estamos falando de turismo dentro da área de meio ambiente. E existe o turismo convencional, como o Alexandre muito bem colocou, que não é o que está sendo discutido. Nós estamos fazendo uma comparação entre o turismo convencional e o turismo sustentável, que é um blend, né? É um conjunto de coisas que envolve esse pacote que se chama turismo sustentável. E um deles é o ser humano. A gente nunca pode esquecer do ser humano. Nós vimos na matéria que fala da Rocinha, né? Como foi a Rocinha, poderia ser o Vidigal, como foi o Vidigal, poderia ser o Dona Marta, como foi Dona Marta, poderia ser Vila Mariana e poderia ser outras comunidades, né? A gente colocou a Rocinha porque é a matéria que a gente tinha. Mas quando a gente fala em turismo, o turista, principalmente o ecoturismo, o turismo sustentável, que são coisas um pouco diferentes, existe uma máquina para movimentar isso, né? Ali a gente observou um rapaz que não sabia o que ia ser da vida dele, que acabou se transformando numa espécie de batedor da Rocinha. O que é um batedor? Que vai à frente de alguém, porque esse alguém que está atrás não conhece o local. Só que ele, além de batedor, né, ele é uma pessoa que faz isso e faz muito bem, porque ele conhece os caminhos, as nuances, as curvas, os meandros da Rocinha, mas também conhece cada ponto, né? Que esse cara é o guia turístico, né? E o guia turístico sustentável, ele além de precisar conhecer o local, ele tem que conhecer a história. E quando ele começa a conhecer a história, você veja como é que o meio ambiente é interessante, telespectador, que é o que o Alexandre está falando. Envolve o conceito natural, envolve o ser humano trabalhando, ganhando dinheiro, levando pão de cada dia para sua família, e envolve também o conceito cultural. Por exemplo, quando eu subo no Morro da Guia, tem toda uma história riquíssima naquela subida daquele morro. Toda uma história que ela, ao ser contada, talvez o tempo que o guia turístico tenha para subir, que ele não conte essa história. E lá em cima, ele tem um visual estupendo, né, de Cabo Frio e da região dos lagos como um todo, desde a chegada do homem, desde a chegada do homem, né, aqui até os dias de hoje. Então você vê, né, Alexandre, que envolve uma série de situações e quando você vai ver, você está totalmente tomado e envolvido pelo ecoturismo, né? E volta a falar, é diferente, muito diferente do turismo convencional e é por isso que a gente está com um especialista aqui hoje que fala para a gente sobre turismo sustentável, que envolve o ser humano, que envolve a cultura, que envolve o patrimônio natural, o patrimônio físico e também o financeiro. Alexandre, sem desenvolvimento econômico, a gente consegue prática de desenvolvimento sustentável? Em absoluto. Não tem como, né? São dois assuntos que caminham juntos. E um exemplo claro disso, voltando a falar da Rocinha e do guia que foi apresentado, esse rapaz ele passou por um treinamento, passou por uma qualificação e hoje ele tira o ganha-pão dele do trabalho, ele tira o ganha-pão dele de tudo que ele aprendeu
nos cursos que foram oferecidos a ele, que não foi somente um curso que fala sobre a história da Rocinha, mas de tudo o que envolve, né, todos os atributos daquela sociedade, todas as belezas naturais do entorno daquela comunidade. Então, é importante que os administradores públicos percebam que é o futuro de qualquer cidade. Qualquer cidade que tenha projetos voltados ao turismo, que tenha pretensão de fomentar o turismo local, ela precisa dar um pouco mais de atenção ao turismo sustentável e fazer esse planejamento, que é um planejamento a médio e longo prazo, para que isso possa crescer da forma correta e para que a cidade possa colher esses frutos, gerando renda para o cidadão, para quem mora, trazendo recursos, trazendo divisas para o comércio, trazendo divisas para o município. Então, é importante ter esse olhar. Alexandre, quando a gente fala você vem sempre falando no turismo sustentável, você sempre vem associando o turismo sustentável a planejamento, né? E quando a gente fala em planejamento, subentende-se que isso vem a médio e longo prazo. Nós vivemos num país imediatista. Não seria essa a barreira que nós precisamos transpor? Assim como foi o sistema de gestão ambiental no início, que as empresas achavam que aquilo não significava nada e hoje virou quase uma barreira de mercado, né? Como é que você vai vender lá fora se você não tem um sistema de gestão ambiental? Telespectador, o sistema de gestão ambiental chama-se a norma brasileira, a norma internacional ISO 14001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí não vamos entrar em detalhe, né? Mas são algumas qualificações de avaliação da produção de uma indústria, avaliando o que ele pode causar de impacto ambiental e as medidas para corrigir aquilo que nós chamamos de medidas mitigadoras. Para o pessoal do concurso, né? ISO 14001 de 2004, Sistema de Gestão Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Voltando para cá, para o turismo sustentável, não seria esse planejamento, essa dificuldade que o ser humano brasileiro tem de querer planejar, de analisar a coisa a médio e longo, porque isso acontece comigo com você. Entender que a coisa é médio e longo prazo, por isso que prefere-se ainda o turismo convencional? De fato, nós vivemos num país imediatista, só que, felizmente, essa cultura ela vem mudando. Hoje, a administração pública ela é muito mais antenada com relação à evolução mundial do que era há algum tempo atrás. Então, os administradores estão começando a perceber que se não houver esse planejamento, eles vão perder ou vão deixar de ganhar, digamos assim. E para que haja esse planejamento, tem que haver o compromisso da equipe gestora. Tem que haver a qualificação da equipe gestora. Então, isso vem mudando, mas nós ainda temos muito o que conquistar. O caminho é um caminho muito longo, muito árduo. Você mudar conceitos é algo muito difícil. Por isso a importância do projeto de educação ambiental, porque quando você forma a base já voltada para isso, fica muito mais fácil essa caminhada. Então, nós estamos aí diante de uma oportunidade. O mundo vive diante de uma oportunidade de crescimento com o turismo sustentável. E Cabo Frio tem isso muito pulsante. O potencial turístico de Cabo Frio é algo muito forte. Você diz turismo sustentável. Turismo sustentável. Porque o convencional nós já quebramos esse paradigma, passamos a limpo o que é um e o que é outro no programa, né?
Até porque o turismo convencional hoje, ele representa 4 meses. E os outros 8? É isso que a gente tem que falar. Os outros 8 meses, nós temos contas para pagar, nós temos uma série de compromissos que precisam ser sanados, que precisam ser cumpridos. Então nós precisamos preencher esse espaço. Precisamos atrair o turista para Cabo Frio o ano todo. Essa é uma questão hoje que a gente mora em Cabo Frio, né, telespectador? Nós moramos em Cabo Frio. Mas é uma questão que o mundo inteiro ele sofre, né? Você vê, falando em turismo convencional, nós estamos no período do Ramadã e todo mundo quer visitar Israel. Mas passa disso, as pessoas até esquecem que existe, né? A não ser o turismo constante, o turismo religioso, que a gente não vai entrar no mérito, que não é o nosso foco e nem esse é o fórum para isso. Mas o mundo, ele não aproveita boa parte do seu potencial turístico, né? A gente pode observar que sempre, quando se fala turismo, a prática do turismo convencional, ela sobressai com relação à prática do turismo sustentável, que ele perpassa pelo turismo convencional, não tem jeito. Quando a gente fala de sustentabilidade, não tem como não passar por todas as áreas. É isso? Alexandre, eu queria, sempre que eu trago um gestor no meu programa, eu sempre pergunto para ele por que o meio ambiente natural ainda é visto pelo ser humano como a única questão ambiental que ele tem que se preocupar. Por que ele se preocupa somente com a derrubada de uma árvore, que nós também nos preocupamos e muito com isso, mas nós não preocupamos com a fome endêmica, que é o caso da África, que é o caso de muitas regiões até brasileiras. Por que você, rapidinho, porque o nosso horário está acabando, como é que e você ainda tem que fazer um sorteio, como é que você define isso para a gente? O que você entende, o que você acha disso? Porque o natural está sempre acima do social? Acho que é essa a pergunta. É por uma questão cultural. Nós vivemos numa sociedade que sempre se preocupou com os lucros e sempre desprezou o ônus dessa produção. E com isso, a árvore, como você mencionou, passou a ter tanta importância. E nós que somos profissionais da área de meio ambiente, nós sabemos que essa importância, ela é muito mais romântica do que eficaz, porque nós precisamos não somente nos preocupar com o desmatamento, que é um assunto sério e que está afetando todo o mundo, mas com as outras vertentes do meio ambiente, que é a geração de empregos, a educação, a saúde. Meio ambiente transpassa todos esses aspectos, todos esses temas, e precisa ser visto como algo que depende de nós, diretamente de nós. Eu acho que, Alexandre, perdão te interromper, mas em cima do que você está falando, né, hoje, quando a gente fala dessas questões, né, a gente se preocupa com o desmatamento. Claro que o desmatamento vai gerar, na maioria das vezes, um aumento da emissão de CO2, nós vamos ter um aumento das modificações climáticas violentas sobre isso, mas o ser humano ele continua muito preocupado somente com a fauna e flora e está esquecendo dele mesmo, e que ele é o grande responsável pela preservação da fauna e flora para que a sua espécie, a espécie humana, telespectador, seja a espécie preservada. Posso pedir um favor? Sim. Existem várias pessoas do outro lado, que eu não vou citar o nome, querendo participar desse Festival do Camarão, né? Então, eu vou pedir para que você faça aqui para a gente um sorteio e diga o nome das pessoas nessa coisa maravilhosa que a Letícia arrumou para a gente. Você pode tirar de 1 a 1 para a gente? E cita o nome, por favor, diante da câmera. Agora, se for tudo Letícia Aguiar, você já sabe que foi ela que escreveu, né? Vamos lá, rapidinho. Janete. Janete, tá. Tem que ter nome isso aí, né? Vamos lá. Rapidinho. Mais 4. Vamos lá.
Lembrando que esse pessoal que ele está sorteando vai participar, tem direito a um Vale Prato no Festival do Camarão, que inicia-se no dia 3/6, agora, perdão, 3/7, e vai até o dia 10 na Praia do Siqueira. Aline. Corrigindo, Alina. Vamos lá, mais um. Milena. Rui. E o último sortudo. Só falta você tirar Alexandre aí, né? Clarice. Todas essas pessoas que o Alexandre sorteou, entra em contato lá com a Letícia, que essa foto está no Facebook da Letícia, inbox ou coisa parecida, para que a Letícia norteie você, para que você busque aqui, né, esse convite que o meu amigo vai trazer para vocês. E nesse convite, que eu acho que saiu do foco aqui, busque esse convite para que ele, com esse convite que tem assinatura aqui atrás do secretário Edinho Ferro, você tem direito a um prato na barraca 21, só serve nessa barraca no Festival do Camarão. Tá bom? Obrigado a você que participou. Qualquer coisa que não funcionar, cobre da Letícia. Alexandre, eu queria que você passasse para a gente, né, as suas considerações finais. Nosso tempo está acabando, não tem jeito. Programa de TV rápido assim, dessa maneira, ainda mais quando o programa é bom. Charles, eu agradeço o espaço que foi aberto no seu programa para estarmos tratando de um assunto tão importante que é o turismo sustentável. E me coloco à sua disposição para que a gente possa dar desdobramento a esse assunto toda vez que você precisar. E agradeço aos telespectadores que mandaram suas perguntas, que participam. E faço um apelo ao prefeito Alair Correia. Aproveita que ele está te assistindo. Para que, de fato, a nossa cidade amada, a nossa terra amada, possa continuar atraindo cada vez mais turistas de diversos segmentos, não só o turista de massa, mas o turista do setor científico, o turista que busca o turismo natural e outros produtos dentro desse segmento, que são segmentos tão importantes e que hoje são pouco explorados dentro da nossa cidade, para que a gente possa ter uma ocupação o ano inteiro, para que os hotéis tenham as suas reservas esgotadas o ano inteiro, para que os restaurantes estejam sempre lotados e para que a nossa cidade possa ser vista não somente no turismo nacional, mas no internacional também. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, quem agradece sou eu. E eu queria agradecer também a você, telespectador, mas antes de te agradecer, telespectador, eu quero agradecer a Deus que me permite estar aqui, que me dá essa força para todos nós. Agradecer mais uma vez ao prefeito Alair Correia, agradecer ao secretário de comunicação Edinho Ferro, que estive no gabinete dele, dei um abraço nele, agradecer. Manda mais promoções para a gente, Edinho, que o pessoal aqui realmente lotou o Facebook. A Letícia está ali no telefone até agora, se virando com isso. Agradecer aos parceiros que acreditam na gente, agradecer ao Jorge Figueiredo, amigão, obrigado Jorge pela audiência. Agradecer também ao vice-prefeito Silas Bento, que nos mandou um abraço, e ao Vanderlei Bento, que esteve comigo hoje tomando um café. Agradeço aos amigos Dr. Geraldo, José Geraldo, perdão, advogado, Ricardo Varela, Dona Cleolice e o senhor Avelino, que não participaram do sorteio, né? Ao meu amigo Alex Garcia, a Cooperativa de Catador de Cabo Frio, Associação Vila do Sol, Associação Vila do Ar. Agradeço ao Vitor, ao Matheus, que está nesse momento, essa imagem só está entrando na sua residência porque o Matheus está ali operando essa câmera. Agradeço mais uma vez ao Alexandre, a Letícia, agradeço ao Felipe, ao Lebre, enfim.
e que essa consciência do turismo sustentável, ele não só adentre ao seu lar, mas a sua linha de raciocínio. E também, claro, faço aqui um apelo ao prefeito Alejo Correia para que ouça isso que o Alexandre falou, que isso agrega valor, e todo mundo que agrega valor, o prefeito ouve, Alexandre. Tudo que agrega valor para a cidade, porque ele ama essa cidade. Né? Ele não é à toa que ele é o gestor número 1 dessa cidade, é o maior gestor que essa cidade tem e já teve. Não sou eu que estou dizendo, são os números. E contra números, não há argumento. Um abraço, prefeito Alejo Correia, mais uma vez obrigado pelo apoio. Meus amigos, o programa Cidade Sustentável é isso. Um dia fala de crimes ambientais, outro de desastre ambiental e hoje desse tema agradável, que é o ecoturismo. Nosso Facebook, nosso e-mail está à sua disposição. Mande para a gente os temas que você acha relevante, aquele da sua comunidade, aquele que você quer falar. Você quer ouvir um especialista? Fala comigo o tema, eu trago o especialista para você, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado por mais essa semana, obrigado por mais essa 1 hora que eu adentrei o seu lar. Meus amigos, um abraço. Esse foi mais um programa Cidade.